Olá, boa noite. Oi, deixar fixado aqui nossas sombras e luzes. Pensei de colocar um filtro, mas acho que não vai rolar. Tá dando para ouvir bem? Já já vou colocar ali no pedestal. Vim abrir a porta. Tá dando para ouvir bem? Sim? Ai, que bom, que bom. Rapidinho. Filho, preciso só que abaixe o som, tá? Boa noite, gente. Boa noite. O meu roteador aqui tá muito fraco, então tem que deixar a porta aberta. Tá dando pra ver bem então, né? Boa noite. Oi, Cacá. Paulinha, minha comadre, Vicente, todos. Lenita sempre tá por aqui também. Todo mundo pegou vinho, né? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre as nossas sombras, as nossas luzes, como lidar com elas, como que a gente descobre, né, que sentimentos que ela traz pra gente. Esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar. Ixi, fui isolada do meu filho. Ele não quer saber sobre as luzes e as sombras. Ó, quem já tiver alguma pergunta, tá? Pode colocar, porque esse é um assunto que tá aí, né? Muita gente conversando, falando sobre ele, tá? Então, pode ir já fazendo suas perguntas, porque vocês sabem, né? É um bate-papo aqui. Trago muitas informações, mas é bem um bate-papo mesmo de pra gente poder acrescentar, né? Um para o outro. Isso é muito bom, muito gostoso. Só mais um pouquinho e a gente já começa, tá? Oi, Cícera. Oi, amiga. Oi, Kelly. Bem-vindas. Então, gente, vou começar porque é um saco também, né? A gente ficar aqui, ficar esperando os outros. Ai, tô linda. Obrigada, amiga. Obrigada. A gente dá um tratinho no cabelo, né? Na segunda-feira à noite, só pra ficar bonita pra vocês. Porque durante a semana, misericórdia, tenho andado de pijama. Só pijama. E tá bom também. Me sinto bem assim. Então vamos lá, vamos falar, né? Como que a gente lida com as nossas sombras, com as nossas luzes, o que que é isso, né? Que eu tô falando aí já há uma semana no meu Instagram, né? A sombra, gente, é um arquétipo, tá? Ele vem de um psicólogo, que é o Jung, né? Mas que não é dele realmente, a gente tem conhecimento sobre ele, né? Que é o nosso lado sombrio, aquele lado que a gente. Oi, Nívia! Quanto tempo, minha amiga de infância! Um beijo, querida! Pra você, pra Nara, que saudade! Então, gente, é o nosso lado sombrio, né? O lado sombrio da nossa personalidade, aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente às vezes nem tem conhecimento, né? Através de alguns comportamentos, alguns pensamentos que a gente tem e a gente não tem ideia de onde surge, né? Mas antes de Jung, né, quem falou sobre isso foi Nietzsche. E o que Nietzsche dizia? Tô aqui com a minha colinha de sempre, tá? É um conceito dionísico,
que é isso, Carol? Lá nos deuses antigos, né, tinha, oi, Paulinha, tinha Apolo e Dionísio. Apolo era aquela pessoa, né, que representava força, que representava justiça, que representava o amor. Apesar dos dois serem os deuses da música, né? Um era considerado o lado bom e o outro lado sombrio, né? Dionísio e Apolo, tá? Então Dionísio, esse conceito dionísico vem disso, que que Dionísio ele era da orgia, ele era das coisas ruins, dos pensamentos negativos, ele era alguém sombrio mesmo, era tudo aquilo que Apolo não queria ser. Então Dionísio foi ser. Né? Então vem disso as nossas sombras, o nosso lado de personalidade sombria, né? Que a gente não quer ver, que a gente não quer perceber. E aí Jung traz isso, esse arquétipo, né, de sombras. É um arquétipo psicológico muito bacana de estudar, então fica a dica aí para vocês irem atrás. Não é a minha área de atuação, né? Não é a minha área de atuação, mas Ken Jung, que ele é da psicologia analítica, a minha terapia cognitivo-comportamental, então é outro ramo, mas eu adoro estudar sobre isso, porque vem de história, né? Vem de coisas muito antigas e é muito legal. Gente, se tiver pergunta, se tiver dúvida, vamos falando, tá bom? Por favor, não deixem de perguntar. Lembrem que é um bate-papo, certo? Vamos lá. Então, né, o desejo, o sentimento de disputa que muitas vezes a gente trava, né, entre a gente, entre a nossa sombra e a nossa luz, ela fica muito evidente. É uma negação e uma submissão em relação àquilo que a gente está sentindo, né? Muitas vezes a gente sente raiva em relação a algumas coisas e a gente não entende o porquê. Né? Na terapia e até no processo de mentoria, né, que eu faço, é um dos processos de autoconhecimento. Você lidar com essa sombra, você colocar. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo travado aqui. Todas temos esse lado sombrio, todos nós temos esse lado sombrio. E a gente adquire isso, tá? Na nossa infância, tá? Porque muitos desejos, muitos pensamentos, muitos comportamentos foram reprimidos lá. Por exemplo, sabe quando a criança ela tá fazendo alguma coisa, alguma maldade, alguma coisinha assim, a mãe fala assim: não faz isso, não faz mais aquilo, isso não é bom, isso a sociedade não aceita. Isso já fica como o nosso lado sombrio. Então é aquela raiva, aquela angústia, aquela inveja. Sabe quando você tem vontade realmente de matar alguém? Esse é o nosso lado sombrio. Quando você tem vontade de pegar um filho e meter a cabeça dele na parede porque ele não te entende, isso é seu lado sombrio, isso é a sua sombra. E quando a gente entende essa sombra, o porquê que a gente sente isso, né, é um processo de autoconhecimento muito grande. Porque ao invés da gente usar isso pro lado negativo, sabe, né, Kelly? Sei bem. Ao invés da gente usar isso pro lado negativo, a gente começa a dar luz para aquilo e fazer com que aquilo seja positivo pra gente. Por exemplo, se eu tenho vontade de pegar a cabeça do meu filho e meter na parede porque ele não me ouve, isso fala muito mais de mim do que dele. Seria muito mais, fala muito mais de mim, tá? Porque em que momento em que lá na infância eu fui reprimida desse jeito, ou a criança, ou eu tô me vendo nele, entende? Então isso faz com que
esse sentimento que eu tenho de pegar a cabeça dele e colocar na parede, ele seja reprimido ainda. Então isso é sombra. Tá dando para entender? Espero que sim. Vou lá nas perguntas. Gente, eu vou parando, tá? Para responder, porque depois a gente. Opa! Senão depois a gente perde. O sarcasmo seria um lado sombrio, Carol? Sim, tá? Todos os comportamentos que a gente reprime, eles são sombras, tá? E vamos, assim, um lado sombrio, a gente tem um conhecimento não tão certo disso, né? Do que é lado sombrio. Seria uma sombra, tá? O lado sombrio seria para outra live, outra coisa, porque isso envolve o coletivo, envolve um monte de coisa. Então vamos ficar com as nossas sombras. O sarcasmo tá? Porque tudo aquilo que a gente, é o que eu acabei de falar, tudo aquilo que a gente critica no outro é porque tá sobrando na gente e a gente não tem consciência disso. Então, quando a gente né, sarcástica com alguma coisa, com algum comportamento, com alguma situação, de novo, isso diz muito mais da gente do que a situação em si, tá? Espero que eu tenha respondido. Esses tempos estão mostrando muito meu lado sombrio. Sim, gente, eu cheguei onde eu queria. Você fez eu chegar onde eu queria chegar. Esse tempo de reclusão, esse tempo em que a gente está com a gente mesmo, a gente lida, né, com coisas que a gente não quer lidar, e sim, é a nossa sombra, tá? São as nossas sombras. Então, aquela vontade de você ser agressiva na internet, aquela falta de paciência com a família, né, principalmente com os filhos, isso são nossas sombras e são elas que fazem parte da gente, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento pessoal e principalmente da nossa autoestima. Porque como a gente está vivendo muito com a gente mesma, né? Nesse isolamento, nessa quarentena, a gente está lidando com coisas que jamais a gente pensou que iria lidar. Né? A gente está enfrentando os nossos monstros, as nossas sombras. Então, por exemplo, algo que eu penso sobre alguém, um sentimento ruim que eu tenho sobre alguém, sobre alguma situação, faz com que a gente passe a se conhecer mais, né? Porque por que isso tá me incomodando? Por que eu tô querendo ser agressiva com essa pessoa? O que o comportamento dela tá me dizendo sobre essa raiva que eu tô sentindo, sobre essa agressividade que eu tô sentindo? E é nesse momento de introspecção, né, de estar presa dentro de casa, que faz muito sentido a gente parar para pensar nisso, né? Eu vou passar depois algumas dicas de como que a gente traz isso à tona, mas é totalmente isso, né? E aí a gente está sabendo também selecionar, né? Tudo, quem sempre, quem nunca, né? Quem jamais. Isso está sendo muito bom. É um crescimento, gente, espiritual, pessoal, psicológico, emocional muito grande. Acho que negamos esse lado sombrio porque a sociedade rotula como algo escrito da nossa alma. Acho que negamos esse lado sombrio porque a sociedade rotula como algo escrito da nossa alma. Vamos ver se eu entendi direito, Kelly. Muitos dos nossos comportamentos, né, eles são moldados na nossa infância, na nossa adolescência, de acordo com a sociedade. Isso é óbvio, né? Então, eu não posso sair, por exemplo, pelada na rua, né? Agora, não posso. Mesmo que eu queira, eu não posso, porque eu vou ser presa, que é desacatar o pudor. Eu não posso agredir alguém na fila do banco, porque eu não posso. Eu tenho vontade. Mas aí, onde eu quero chegar vai além disso. Se eu estou sentindo isso na fila do banco, ou se eu quero sair pelada na rua,
que sentimento que vem, que sentimento que tá me trazendo isso para eu ter esse comportamento. Entende? Aí entra assim a minha área, né? Que a gente acredita que pensamentos leva a sentimentos, que leva a comportamentos. Então, o que que tá passando na minha cabeça? O que que eu tô sentindo, né? Para eu ter essa vontade de agredir o outro na fila do banco. Entende? Então, isso é uma sombra que a gente pode ressignificá-la de alguma forma, tá? Por exemplo, a inveja. É bom ter inveja porque podemos correr atrás de ter o que invejamos. Estou errada? Não. Mas o mundo fala, nossa, é bem isso mesmo, Kelly. A gente pode ter inveja, a gente pode ter raiva, a gente pode ter decepção, a gente pode ter qualquer sentimento ruim. É normal, é da nossa personalidade, é do ser humano, a gente precisa sentir e saber o que está sentindo, porque muitas vezes a gente pensa, nossa, eu tô com inveja, inveja é ruim, inveja não é ruim, gente. A inveja, ela é ruim somente quando você prejudica o outro, mas se você ressignifica essa inveja e passa a perceber que isso é um impulsionador das coisas que você quer, né? É, e não é ressignificar de tipo falar, nossa, eu admiro aquela pessoa. Não, eu invejo mesmo. Quando você inveja uma pessoa, você sente um borbulhar aqui dentro, porque vem misturado com raiva, vem misturado com incapacidade, e isso tem que ser transformado dentro de você. Você tem que conhecer primeiro, né? Isso é inveja? É. O que que eu vou fazer com isso agora? Eu vou lá dar um tapa na cara do outro? Vou afogar ele na piscina? Não, não vou. Mas o que que eu posso fazer a meu favor, ao meu favor? Positivo para mim. Eu tô com inveja, tô. Tenho inveja de um monte de gente? Tenho, admito. Mas o que que eu vou fazer com essa inveja para isso ser bom para mim? É isso que a gente tem que pensar. Tem a Aline, amiga minha, que eu acho o máximo que ela fala. Ela era professora, hoje ela é maquiadora, e ela sempre diz assim, que ela falava para os pros aluninhos dela que alguém vinha, né, falar, ai tia, fulano tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, ai fulano tarará, tarará, né, vim fofocar mesmo pra professora que era ela. E ela falava assim, cuida do seu corpinho. Então, quando a gente cuida do nosso corpinho e a gente entende como o nosso corpinho funciona, tudo fica muito lindo. E por que que ele tá funcionando daquele jeito? Né? Não é simplesmente, ai, tá funcionando, tá ok, tá tudo ótimo. Não, por que que ele tá funcionando daquela maneira? E é bem isso mesmo, Kelly. Amei a pergunta. Oi, Pedro! Tudo bem, meu amor? Você tá no Paraguai, né? Bem-vindo! Oi, Dani, tudo bem? Meu maior valor é a justiça. Quando alguém pega nesse ponto, eu viro realmente um bicho. E aí, Helenita, é legal você é, parar nesse momento agora para perceber o porquê que isso te causa tanta raiva, esse sentimento de ir lá e fazer a justiça, o porquê? Por quê? O que que aconteceu lá atrás que isso tá mexendo tanto com você? Por que que a injustiça, né, mexe tanto com você? Isso é coisa de terapia, de autoconhecimento e tudo mais. Eu só tô jogando aqui pra gente bater esse bate-papo legal. Porque a sombra é isso, né? A sombra não é a justiça. Justiça é a luz. A sua sombra é a injustiça, né? E a raiva, principalmente a raiva. Por que que você sente raiva? Por que que tá vindo esse sentimento assim tão ruim? Como que você faz com isso? Você vai lá, tira satisfação, vai atrás, e não sei o quê, e defende quem às vezes nem pediu para ser defendido? Então, fala de novo, muito mais de você do que do outro, tá? A Aline aí, ó, ela se identificou do corpinho, né? É, tô sabendo, tô sabendo. Deixa eu olhar aqui enquanto vocês fazem pergunta. Hum.
Jung diz uma frase bem linda, que eu amo, tá? Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. Não tem como você iluminar algo que já é luz, certo? Você precisa conhecer a... Tá aqui, amor, o vinho tá aqui. Você só ilumina aquilo que é escuro, entendem? Por isso que ele diz, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz. Não tem como eu ser luz só imaginando uma luz. Eu tenho que conscientizar da escuridão, eu tenho que saber que eu tô no escuro. Tem um meme por aí falando assim, né, sobre ser... É isso, não vou lembrar agora, que eu sou péssima de memória, gente, por isso que eu tenho minhas colas. Mas, perdi o raciocínio. Já volto. Já volto no que eu tô falando. Então, aí o Jung explica que existem diferentes tipos de sombras, tá? E que uma maneira de alcançar o bem-estar, a cura e a liberdade pessoal é torná-las conscientes enfrentando todas elas. Então não adianta você procurar luz num lugar iluminado. Você só vai iluminar quando você tiver consciência que você tá no escuro, tá? Muita gente não sabe que tá no escuro, muita gente não sabe que tem sombras. E como lidar com elas. E isso faz muito mal pra gente. Por isso tem muita gente entrando em depressão nessa época, tá? Porque não sabe lidar com a sua sombra, não sabe lidar com esse sentimento, não sabe o que fazer, porque a gente não se reconhece naquilo que a gente tá colocando para fora, ou que a gente tá pensando, porque a gente tá tendo muito tempo para pensar. Então a gente não tem capacidade, vamos dizer assim, para lidar com isso, tá? Então as sombras, elas ficam, por exemplo, muitas vezes você faz algo, né? Pensa algo que você imaginou assim, gente, isso não sou eu. Hoje no supermercado que eu fui comprar o vinho, o rapaz foi tão sem educação comigo, o atendente do dia, primeiro que ele estava sem máscara. Ele foi tão sem educação comigo, tão grosseiro, que e subiu, sabe, um ser humano de dentro de mim que eu não gosto. Eu lido com ele, mas eu não gosto. É a minha sombra. De ser mais grossa que ele. E aí eu entrei no carro e falei, meu Deus, que cagada que eu fiz com o rapazinho. Porque assim, eu fui tão grossa, tão grossa, tão grossa, que chegou outra pessoa pra para lidar com a situação. Eu não soube lidar com aquela situação. E aí eu fico pensando, de onde surgiu esse ser humano grosso, né? Eu sou assim. E isso, eu aceitar isso e fazer com que isso seja transparente para mim, se torna muito mais fácil, entende? Agora, como que eu vou trabalhar isso para isso ser algo positivo para mim? Nossa, Carol, existe coisa positiva em ser grosseira? Não sei. Eu vou ter que descobrir. Ninguém pode descobrir para mim. Só eu que posso descobrir, tá? Mais alguma pergunta aqui? Tá ficando claro, gente? Hã? Diz aí para mim se tá ficando claro, se tá bom. A Elisa aqui conhece muito, né, Elis? De sombras e luzes, isso é muito gostoso. Vamos lá. Como que a gente reconhece a nossa sombra? Acabei de dar aqui um exemplo, né, de como eu reconheci minha sombra, tá? No mercado. E isso, gente, sabe quando a gente fala que as máscaras caem, né? De tempo ao tempo que a máscara cai. Por exemplo, num namoro, a gente tá começando a namorar, a gente quer ser algo bom para aquela pessoa, a gente quer ser aquela pessoa que acolhe, aquela pessoa boazinha, simpática, que aceita tudo. E depois de algum tempo, a gente já não é mais aquilo, né? E o que que isso significa? Quando a gente tá ali na primeira máscara, é a nossa persona, é aquilo que a gente quer mostrar
o que a gente é, né? Aquilo que a gente quer para ser aceita, né? Para que aquela pessoa goste da gente, para que ela veja tanto que a gente é boa, porque a gente mostra realmente a nossa luz. Mas a gente nem sempre é só luz, né? A gente tem as nossas sombras. E aí vem, depois de algum tempo de relação, né? As nossas sombras vão subindo, as nossas sombras vão. Sabe quando a gente pega uma bola e coloca na piscina e vai afundando e vai apertando? Isso é o começo do namoro. Vai começando, né? A gente vai apertando. De repente, se a gente para de fazer um pouquinho de pressão, um pouquinho de força e a gente solta um pouquinho a bola, o que que ela faz? Ela faz, né? Vai água para tudo quanto é lado. E é isso mesmo, é as máscaras caindo, ou a gente não se aguentando mais de mostrar essa persona, né? Esse personagem, essa pessoa que a gente não é, né? Então, muitas pessoas elas sofrem com isso porque quer ser algo que não é, quer mostrar aquilo que não é, aquilo que não te pertence, né? E aí vem os conflitos emocionais e psicológicos. A Elisa aqui, como você disse, é muito difícil para quem não se conhece enxergar as próprias sombras. Sim, porque se eu tô no escuro, como que eu vou iluminar aquilo que eu não conheço? Que eu não sei onde eu tô? Não tem como você iluminar aquilo que você não conhece se você tá no escuro. Não tem jeito. Preciso ter consciência dessa sombra para que eu possa iluminá-la? Com certeza, com certeza. Porque, por exemplo, o meu exemplo, adoro dar exemplo meu porque eu sou uma pessoa normal, igual todo mundo, né? Dizem que psicólogo não é normal, gente. É normal sim, tá? A gente é igual todo mundo. Até soltar pum, a gente solta. Aí, por que a gente precisa conhecer? No caso meu de ser grosseira, tá? Se eu vivesse e não acreditasse e não interpretasse essa falta de tato com as pessoas como grosseria, como é que eu poderia transformar isso em algo positivo para mim? Não tem como. Então a gente precisa ter consciência, e isso é um processo de autoconhecimento, né? Um processo de interiorização muito forte, muito profundo, para a gente buscar lá no fundo realmente o que a gente quer, né? Mostrar para os outros o que a gente realmente é. Então a gente precisa se conhecer para na hora que a gente reconhecer essas sombras, a gente ressignificar essas sombras para o nosso bem, tá? Isso, isso. Perfeito. Tá ficando claro, gente? Fala comigo, hein? Fala comigo. Eu adoro esse assunto e por mim eu ficaria aqui 2 horas, mas eu não posso, eu sei que não. Mas vamos que vamos, tá? Ah, um livro que eu quero indicar para vocês, tá até aqui, tá? É esse aqui, tá? O efeito sombra, que fala completamente sobre isso, é do Deepak Chopra. Um livro maravilhoso para quem quer saber sobre sombras e luzes, tá? E aqui ele fala um pouquinho sobre como que a gente faz as pazes com esses sentimentos, né? Como que a gente ressignifica, como que a gente traz isso para o nosso positivo, tá? E na verdade a gente tem várias escolhas em relação a isso, tá? Quando a gente descobre, a gente pode empurrar o sentimento de volta para dentro, tipo, eu não quero saber disso, eu não quero lidar, eu não posso lidar com isso agora, tá? Você pode se culpar por não ser uma boa pessoa. Tipo, ah, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa. Tudo bem, eu não sou e pronto. Isso é uma outra escolha, tá? E você pode atacar o sentimento, lamentar ou se desculpar por ele. Tipo assim, olha, me desculpa, eu sou grosseira, mas eu não posso fazer nada com isso. É uma outra escolha, tá? Mas nenhuma dessas alternativas ela é produtiva, pois conduzem as mãos da sombra e a gente reforça essa sombra. Então, quanto mais a gente nega essa sombra, quanto mais a gente coloca ela para debaixo do tapete, mais potente ela fica, mais forte ela fica, tá? Então, o que a gente tem que fazer com ela? A gente tem que sentir o sentimento, seja ele de raiva, medo, inveja, agressividade ou qualquer outra coisa
e dizer para você mesma: eu vejo, eu sinto, você me pertence, tá tudo bem. Agora, o que que eu vou fazer com você? Na próxima vez que ele aparecer, o que que eu vou fazer com você? Para onde eu vou direcionar essa raiva, essa agressividade, essa grosseria, essa inveja, essa angústia, essa depressão, essa tristeza? O que que é que tá me incomodando tanto? O que que eu vou fazer com isso, tá? E aí vem os motivos, né? Eu sou assim por essa razão. Qual razão? Somente você. E aí, claro, num processo de terapia, né? Um processo mais profundo mesmo, é que você vai descobrir e aceitar isso. Deixa eu ver o que que a Elise escreveu aqui. Muitas vezes as pessoas que convivem conosco nos mostram isso. A gente precisa ouvir um pouco sem se sentir julgada, procurando refletir se é assim mesmo. É. Por quê? Muitas vezes a gente não tem noção, né, de que a gente tem essa sombra. As pessoas dizem pra gente e a gente pensa: nossa, aquela pessoa tá com inveja, nossa, aquela pessoa não tá sabendo lidar com a minha agressividade, né? Com a minha vontade de fazer, com a minha garra, com a minha determinação, e aí troca o nome, né? A agressividade é agressividade, gente. Se você tá sendo agressiva, você tá sendo agressiva. Você não tá sendo determinada, você não tá sendo porra nenhuma, você tá sendo agressiva. Hoje eu fui grosseira e ponto. E ponto. Não é porque, eu tô de TPM, porque isso, porque aquilo. Não, eu fui grosseira e pronto, né? Eu vi lá naquele momento que eu fui grosseira. Ninguém precisou dizer pra mim, mas muitas vezes as pessoas chegam e falam pra gente e a gente não acredita, né? A gente não quer ouvir. E eu falei aqui em uma outra live, né, sobre o sim e o não, como a gente faz para dizer não, né? Que muitas vezes a gente não ouve. E o aprender a ouvir o não é tão importante quanto a gente ouvir sobre as nossas sombras, porque a gente está tão no escuro que chega alguém com uma luz apontando para sua sombra para te ajudar e a gente não ouve. Isso é bem complicado. Vamos lá, Paulinha. Como ser luz e nos blindar para não tornarmos sombras quando vivemos cercadas de pessoas que são sombras? Afastar seria a solução? Aí eu acho que você está falando de um relacionamento tóxico, alguma coisa assim, né? Parou, meu cachorro. Não sei se é essa a intenção, né? De relacionamento tóxico ou pessoas com muitas sombras. Como a Elis falou, quando a gente chega e fala para alguém sobre a sombra dela, a gente tem que estar muito certa disso, né? A gente também não pode supor, aquela pessoa tá sendo injusta, aquela pessoa tá sendo agressiva. Até porque quando a gente chega a falar para uma pessoa, porque aquilo tá incomodando na gente, e aí de novo, né? O que que o comportamento daquela pessoa tá falando sobre você, tá? Então você tem sim como amiga falar sobre, como família falar sobre, mas não ficar batendo, entendeu? Batendo ali, naquela tecla. Porque se a pessoa ela não quer enxergar aquela sombra, você não vai adiantar. A pessoa ela tem que querer, ela tem que perceber que aquilo está fazendo mal para ela e para quem tá ao lado dela. Certo? Exato. Não, no geral mesmo. Então é isso mesmo, tá? Foi o que eu respondi. É isso mesmo. Não adianta você colocar a luz, tá? Em alguma sombra do outro. Você pode dar um alerta, né? Mas você não pode ficar ali, olha, isso é isso, isso, isso. A pessoa, se ela não quiser mudar, gente, ela não vai mudar. Foi o que eu coloquei nos stories hoje. Se a gente se a pessoa não quer caminhar, não adianta a gente caminhar por ela, tá? Não adianta. Não adianta. A gente pode ajudar mostrando o caminho, mas caminhar por ela a gente não pode, tá? Outra coisa aqui que ele diz no livro, que eu quero falar muito do livro, gente. Espera aí só um pouquinho, que já eu vou falar com vocês de novo. Responder as perguntas aí.
tá? Depois que você descobriu, não, eu sou assim, você tem que fazer as pazes com isso, tá? E transformar algo negativo em positivo. Por exemplo, quando você levou um fora de uma namorada, né, e sentiu aquele desgosto e tudo mais, né, você não pode imaginar que todas as vezes que você for namorar de novo, for chegar em alguém, que isso vai ser a resposta da pessoa, que você vai levar um toco, né? Na minha época era um toco. Você vai levar um toco, você vai levar um fora. Nada disso vai acontecer de novo, né? Você tem que ir limpo de sentimento. Você tá com medo, você tá com receio, ok. O receio é de quê? De levar um não. Um não você já levou. Um toco você já levou. Então você tá com medo de quê? Tá? Então você tem que, sim, lidar com esse sentimento, tá? E não esperar que ele aconteça de novo. Carol, eu sou muito ansiosa. Mas se for acontecer de novo, por exemplo, eu não sei fazer amigos, eu não sei ser sociável, tá? Ah, de onde que surgiu essa ideia de que você não é sociável, de que você não se relaciona, que você não sabe fazer amigos? De onde que surgiu isso? E aí é uma busca interna que a gente tem que ir, ó, lá atrás, lá na infância. Eu fui rejeitada por um grupinho de amigos na escola. O que que eu fiz? O que que vem na minha mente? Qual o sentimento que vem? Gente, isso dói. Isso faz a gente chorar, a gente resgatar sentimentos e lembranças que a gente não quer lembrar de jeito maneira, sabe? De jeito nenhum. Então, lidar com essas sombras, sim, é muito dolorido, tá? Mas não quer dizer que elas vão acontecer de novo. É isso que a gente tem que deixar muito claro, né, para o nosso consciente. Não vai acontecer de novo. E se acontecer, eu já sei como lidar com isso, porque eu já passei. Então, olha que legal quando a gente ressignifica isso. A gente passa a entender o que vai acontecer, né? Principalmente os ansiosos, a gente passa a entender o que vai acontecer e a lidar com aquilo, tá? Mais alguma pergunta aí? Mais alguma pergunta? Ah, e aqui ele diz assim que eu acho muito interessante passar para vocês, tá? Depois de ter aprendido a lidar com a projeção, né, que é isso que a gente imagina que vai acontecer, o que as outras pessoas vão pensar, como é que a gente vai lidar com isso, a gente deve se fazer a seguinte pergunta: por que que eu preciso me defender? Do que eu preciso me defender? Quando vem esse sentimento, ó, fica o livro aqui de novo, tá? O efeito sombra. Tá? Do que eu preciso me defender? Do que esse sentimento tá me trazendo que eu preciso me defender tanto? O que ele tá me trazendo? Que ele tá me trazendo? Né? Qual que é o sentimento que ele me traz que eu não quero, que eu preciso me defender tanto? Que eu preciso usar um escudo, que eu preciso usar uma máscara, né? Por que que dói tanto? Então é esse trabalho mesmo de autoconhecimento, de autocompaixão, gente. Isso é tão lindo, a autocompaixão, tá? Porque quando a gente se perdoa, quando a gente tem uma compaixão. Peraí, gente. Vem cá, neném. Vem cá. Quando a gente tem essa autocompaixão com a gente, tá? E essa compaixão quer dizer, eu me aceito, eu me perdoo e eu vou ser alguém melhor da próxima vez. Eu me trato com paixão, né? Eu me aceito, né? A gente ama esses bichinhos aqui de uma forma, eu não sei nem explicar, né? E a gente tem o quê? Compaixão. A gente tem uma compaixão com eles. Por quê? Porque eles são puros, eles são lindos. E isso que a gente tem que ter com a gente mesmo. É compaixão, tá? E essa compaixão, fica aqui. E essa compaixão, gente, é um ato de coragem, tá? Porque a gente precisa aceitar e amar as nossas sombras. Quando a gente ama as nossas sombras,
elas ficam mais fáceis de lidar. A gente sabe lidar com elas. Sim, compaixão é a palavra mais linda que existe depois de gratidão. São duas palavras que eu amo falar e eu amo explicar, né? Porque quando a gente aceita, quando a gente se entende, quando a gente se ama de verdade, verdadeiramente, né? A gente ama os bichinhos com os defeitos, faz cocô na sala, faz xixi nos cantos, né? A gente ama, é paixão, a gente ama defeito, a gente ama qualidade, tá? Então é muito bom para nossa autoestima, para o nosso autoconhecimento ter compaixão da gente. Depois podem ir no Google, onde for, para entender direitinho o que é compaixão, porque assim, é uma palavra tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, que às vezes eu até me confundo para poder passar isso para vocês, tá? Mas tenham autocompaixão, porque é o maior ato de coragem que você pode ter para você, tá? É você ter esse amor mesmo, essa transparência de sentimento com você mesma, certo? Dá tchau pro povo. É, tá quente. Ai, ai. É isso, gente. Como que vocês estão por aí? Fala comigo. Antes de responder algumas perguntas, deixa eu falar para vocês. Eu tô com um grupo, tá? Pequeno, bem pequeno mesmo. É um grupo online, tá? Em que a gente vai conversar, é uma roda de conversa, não é grupo de terapia, tá? É uma roda de conversa em que eu vou levar alguns temas para a gente conversar e debater, né, dentro dessa roda de conversa sobre autoestima, sobre autoconhecimento, para vocês saírem mais fortes, mais confiantes, mais seguras. Então, assim, tudo o que é falado aqui na live, no grupo, a gente vai aprofundar muito mais, né? Não que sejam os mesmos temas, tá? Eles vai acontecer quinzenalmente, então começa amanhã, eu tenho mais uma vaga. Chama Grupo Despertar, porque é isso mesmo, né? Você tirar todas essas suas sombras, você despertar para você mesma, tá? Então é um grupo online, que vai acontecer de 15 em 15 dias, às 7 horas da tarde. Ele tem um valor colaborativo, tá? Super em conta, super bacana. Então, quem quiser ainda participar, eu tenho uma vaga para amanhã, tá? Você participando uma vez não quer dizer que você está participando todas as vezes. Você pode participar uma vez sim, uma vez não, não tem problema, mas é realmente uma roda de conversa para a gente poder sair, sabe, daquela. Principalmente desse momento que a gente está vivendo agora, com esses pensamentos, só a gente pensando com a gente mesmo. Então, sair da nossa bolha, pensar junto com outras pessoas, são só mulheres, tá? Então, é um grupo muito seletivo, vamos dizer assim. Então, eu conto com vocês aí, tá? Então, eu tenho mais uma vaga para o nosso grupo online amanhã, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Ficou claro? Ah, deixa eu dar a dica de como fazer, tá? Para a gente começar o processo de reconhecer essas nossas sombras, tá? Primeiro de tudo, sabe aquele. Eu já fui de RH, né? E a gente colocava lá quais são suas qualidades e quais são os seus defeitos. Os defeitos não quer dizer que são as sombras, tá? Você pode ter uma qualidade como sombra. É mais complicadinho, mas existe, tá? Então, por isso que quando você lista os seus defeitos, são defeitos para quem? Tá? Então, o exercício para reconhecer sombra, ele é diferente. Coloca aquilo tudo que você quer mudar em você. Seja ele qualidade, seja ele sombra. Carol, tem qualidade que a gente quer mudar? Tem. Perfeccionismo é uma, né? Dependendo do grau de perfeccionismo, quando vira toque, ele é uma sombra, tá? Então,
lista aí para você, escreve, tá, gente? O processo de escrever ele é muito importante, tá? Ele me sumiu a palavra, mas é algo tão desafiador e de um descobrimento tão profundo, tá? Que quando a gente deixa só no pensamento, a gente se sabota. Então, quando passa do processo, tá, de pensar para escrever, isso fica mais fiel, fica mais verdadeiro. Então, escrevam tudo aquilo que você quer mudar em você. Qualquer coisa e não apague, não apague. Cada uma dessas coisas que você listou, você pensa, qual sentimento me causa? Ah, isso está me causando raiva, isso está me causando tédio, isso está me causando medo, isso está me causando o quê? Tá? Cada das coisas que você listar, você coloca um sentimento que te causa. E depois, sabe o que você faz com isso? Queima. Queima o papel. Escolhe, antes de queimar, escolhe uma coisa, tá? Para você trabalhar isso, tá? E depois queima o papel. De novo, na outra semana, escreve tudo de novo, escolhe uma outra, tá? E queima o papel. O processo de queimar, ele é muito importante. Não pode amassar e jogar fora, rasgar, não. Queima. Porque isso, pro nosso entendimento lá, nosso inconsciente, ele é muito importante, tá bom? Gente, mais nenhuma pergunta? Então ficou a dica aí do exercício para fazer. Muito, 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 muito obrigada pela presença de todos. Segunda-feira que vem tem mais, tá? Eu espero vocês aqui. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar no privado, quem tiver meu WhatsApp pode chamar, pode perguntar, tá? Eu fico aí o canal aberto para vocês conversarem comigo, tá? Quem quiser conversar no privado também, fica à vontade, tá certo? Não esquecendo do nosso grupo amanhã, tá? Que ainda tem uma vaga, nosso grupo de desenvolvimento pessoal e autoestima. Tá certo, gente? Um beijo grande. Obrigada. Fiquem com Deus.